Está comigo o Fernando Horta, que é historiador e professor que sempre às segundas-feiras participa com a gente aqui no Bom para Todos. Fernando Horta, tudo bem? Boa semana para você, bem-vindo. Bem-vindo a mais uma edição do Bom para Todos. Edição essa que comemoramos 1.500 edições do Bom para Todos desde que ele começou a ser diário em 2018. Tudo bem, Horta? Seja bem-vindo. Tudo bom, Cosme? Muito bom estar aqui contigo. Obrigado pelas referências elogiosas. Eu não mereço metade das que vocês me fazem, mas está passando um aviãozinho. Espero que não fique muito grande aí. Mas aceito os elogios, todos eles. Um grande abraço para você. Uma semana que começa quentíssima e aqui em Brasília com menos chuva do que as outras semanas. A gente está talvez começando a entrar mais cedo no momento em que a água vai embora. É sempre ruim para o Cerrado. E muda muito a nossa cara, né? Porque em rigor a gente devia ir com chuva até março, mas esse ano está um pouco estranho. No restante do Brasil, as coisas vão complicadas. Pois é, por falar em chuva, aqui em São Paulo, fim de semana de chuva sem parar, ontem domingo, rapaz, grande São Paulo inteira, estado de alerta total. Lá em São Bernardo, onde eu moro, muita chuva, aqui na capital também. Hoje o tempo deu uma trégua, mas a previsão é de mais chuva ao longo dessa semana. E por falar de ao longo desta semana, vamos começar então falando do fim de semana aí em Brasília, que teve eleição nas duas casas, na Câmara dos Deputados e também no Senado Federal, com aqueles nomes previamente que havia uma expectativa muito grande de se elegeram, se confirmou, né, Fernando? Eu queria te ouvir uma avaliação, o que esperar desses novos presidentes, tanto na Câmara, Hugo Mota, como no Senado, Davi Alcolumbre. Era mais ou menos um jogo já jogado, né, Cosme? Desde o ano passado, vários grupos estavam trabalhando pela eleição dessas duas pessoas, grupos muito poderosos, a quem o presidente Lula, em última instância, acabou se unindo também para fazer esse apoio, dentro daquela perspectiva muito parecida com o que houve no início do governo Lula, em que o presidente, diante da situação de que Arthur Lira não poderia deixar de ser eleito, acabou se aliando e oferecendo os votos. A mesma coisa parece que aconteceu agora, tanto Hugo Mota quanto Davi Alcolumbre não tinham opositores à altura, e parece que o Poder Legislativo já estava organizado em torno deles, e o presidente precisou fazer um meio campo para, vamos dizer assim, estar presente nessa grande festa da democracia que é a eleição dos poderes. Há muita discussão ainda sobre como vão seguir esses dois líderes. Em especial, eu acho que no discurso inicial já fica muito claro uma cisão entre eles, enquanto Alcolumbre me parece muito mais disposto efetivamente a trabalhar com o governo e, óbvio, trabalhar sempre com alguma ressalva, sempre que esteja se cumprindo alguns dos seus interesses, mas enquanto Alcolumbre me parece muito mais próximo, o Hugo Mota me parece ainda muito ligado a Arthur Lira, deixando muito claro que a independência da Câmara é essencial e ele não vai tocar os projetos se não houver uma contraposição direta, mais ou menos no que fazia, aliás, uma contraposição não, uma contra-oferta direta nisso, mais ou menos o que fazia o Arthur Lira, né? Então, na prática, o que nós temos ali é uma situação de retomada da mesma lógica que nós já vínhamos andando, com um senão, que é exatamente já a discussão sobre a anistia aos presos no dia 8 de janeiro, que me parece que vem agora a toque de caixa pelo Legislativo e vai ter que ser contido de alguma outra forma, gerando mais problemas entre os poderes. Nos primeiros momentos, Cosme, parece que está tudo bem, mas eu acho que daqui a um mesinho nós já vamos estar às turras de novo com as grandes brigas entre os poderes no Brasil, que começaram a acontecer desde o impeachment da presidenta Dilma. E, Horta, quando você traz esse recorte é muito importante, porque não à toa, quando a reunião do presidente Lula com os dois presidentes, tanto Davi Alcolumbre quanto o Mota, da Câmara dos Deputados, e a fala do presidente Lula reforçando mais ainda essa importância, né, da harmonia entre os poderes, que isso só fortalece a democracia. De certa forma, na tua avaliação, a mim me percebeu também meio que dando um recado, olha, não dá para tolerar o que aconteceu no 8 de janeiro, a gente tem que priorizar a democracia nesse país, a gente tomou um grande susto e por muito pouco não teve golpe de Estado nesse país após as eleições e a vitória do presidente Lula. Queria te ouvir sobre o discurso, essa coisa do presidente Lula, trazer os dois presidentes, o do Senado e da Câmara, para uma conversa, ouvir os dois, ao mesmo tempo reforçar a importância do trabalho desses poderes para o fortalecimento da democracia.
O presidente Lula está fazendo protocolarmente o que deve fazer um político experiente e presidente do Executivo. Está iniciando os trabalhos, abrindo espaço para que os poderes tenham uma relação harmônica e, pelo menos, uma relação propositiva, que saibam trabalhar em conjunto. Eu não esperava outra coisa do presidente Lula. O presidente Lula sempre foi um grande negociador e aposta que o Palácio do Planalto vai ter condições, ao longo desses próximos anos, fazer as transformações necessárias no pensamento tanto do Mota quanto do Alcolumbre e afastá-los daquela posição mais pétrea e revanchista que tinha Arthur Lira. Então o presidente Lula aposta na caminhada, aposta nesse trabalho conjunto de alguns anos, enquanto que o Arthur Lira imagina que pode resolver as coisas de forma mais rápida e imediata. Eu não sei qual dos dois vai ganhar, mas eu tenho muito medo que as primeiras movimentações, especialmente do Hugo Mota, já nos tragam problemas sérios, porque se ele colocar essa tal anistia em voto e, de alguma maneira, unir a Câmara em torno disso, certamente ele vai provocar uma crise com o Judiciário e o presidente Lula não vai mais poder ficar neutro, como ficou até agora, fazendo rainha da Inglaterra com os dois lados. O presidente vai ter que escolher um dos dois, e eu acho que ele vai escolher o lado do Judiciário e a coisa vai ficar mais complicada. Então, não esperava nada de diferente desse primeiro movimento, mas me parece muito claro que o Hugo Mota é mais refratário ao presidente do que ao Alcolumbre. E você traz com muita propriedade essa questão, porque não dá para distinguir dos três poderes, né, o judiciário, o executivo e o legislativo, se caso Mota venha a pautar de imediato esse projeto aí de que anistia os golpistas, e aí entra na linha de coalizão, exatamente, vai entrar na linha de coalizão, né, Judiciário, Supremo Tribunal Federal está atento e também com o Executivo. Agora, o que chama atenção também na eleição de Mota na Câmara foi de como tudo foi articulado e esse alinhamento também com o antigo presidente da Câmara, Arthur Lira, né, que mais uma vez deixa claro o fortalecimento do Centrão em torno da Câmara dos Deputados. É isso mesmo ou não, Horta? O Centrão se tornou basicamente o refém da Câmara, aliás, se tornou o sequestrador da Câmara dos Deputados, né? Ele sequestra as minorias e coloca essas minorias em condição de silenciamento. Foi o que nós vimos o Arthur Lira fazendo, né, através das chamadas emendas parlamentares, essas emendas obrigatórias, ou as emendas PIX. O que nós vimos é um aumento brutal da força do presidente da Câmara. Ele já tinha uma força muito grande de agenda, sempre teve, essa foi uma das características da transição do FHC para o presidente Lula. O FHC tirou a possibilidade de que o presidente Lula pudesse governar com os poderes que ele, FHC, havia governado. Já houve uma redução bem grande ali, e a partir dali o que nós temos visto nos últimos 10 anos, 15 anos, é um aumento gradual do poder da Câmara, em especial. Inclusive, no ano passado, Câmara e Senado se digladiaram em vários momentos para saber quem tinha mais poder, quem ia buscar prerrogativas específicas para projetos de lei. Então eu acredito que o Hugo Mota não vai parar. O que a gente tem que ficar só alerta é que me parece que o Arthur Lira era muito mais capaz no sentido de inteligência e capacidade de negociação do que o Hugo Mota. O Hugo Mota é muito verde, muito jovem e pode incorrer em muitos problemas, muitos erros nesse primeiro momento. E nisso eu acho que a gente pode imaginar que não vai se formar um bloco tão sólido quanto se formou lá com Arthur Lira. Mas, de qualquer forma, eu não vejo esse cenário sendo um cenário de paz nesse momento. Talvez nos primeiros meses sim, mas tão logo a gente comece a votar os projetos, e eu acho que a Câmara vai voltar a esse sistema arredio que nós estamos vendo já há algum tempo. E ainda sobre essa questão que você trouxe do presidente Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, né, essa não tão uma habilidade tão sagaz como a de Arthur Lira. Por outro lado, o governo vai ter que se empenhar com as lideranças aí do governo, dos partidos que apoiam o governo, principalmente os partidos progressistas, para lidar e saber lidar muito bem com este jogo de xadrez que é essa negociação na Câmara dos Deputados. Mas eu também queria te ouvir a tua avaliação sobre comissões tanto na Câmara como no Senado. A volta de nomes como Damares, por exemplo, na Comissão de Direitos Humanos e outras comissões importantes, mas muito se falou da presença de Damares na Comissão de Direitos Humanos. Queria te ouvir também sobre a importância dessas comissões nesse tabuleiro de xadrez, Horta.
Pois é, esse vai ser um dos primeiros pontos de atrito, porque nós estamos vendo alguns nomes que estão para lá do ponto de aceitáveis, não deveriam circular efetivamente como presidentes de comissões. Para as pessoas que não entendem, o Senado e a Câmara, eles têm várias comissões, eles dividem os assuntos conforme as suas importâncias, e essas comissões têm presidente, 3, 4 vice-presidentes, enfim, ali é uma composição de cargos. Então, quando você manda um projeto de lei, esse projeto passa necessariamente primeiro por essas comissões, as comissões que definem que projeto é. Então, vou mandar um projeto sobre banana, então vai lá para a comissão de agronegócio, ecologia, produção agrícola, essas coisas todas. E aí há uma grande briga no Congresso para saber quem são os presidentes dessas comissões, porque eles detêm um poderzinho de agenda, né? Os presidentes dessas comissões podem botar os projetos de lei a serem votados mais rapidamente, podem organizar estruturas de voto para favorecer a aprovação ou dificultar a aprovação. E os nomes que estão circulando são muito, muito complicados. Você ter Damares Alves, nós já estamos lidando com o Nicolas na Comissão de Educação, então isso tudo atrapalha muito o andamento das coisas no Brasil. O que nós temos que ter em mente é que essa cerimônia que foi vista no Palácio do Planalto aí é um casamento de aparências. O Executivo e o Legislativo estão fingindo que são amigos ali para ver até onde isso vai. Quando começar a colocação dos cargos e a entrega dos projetos de lei para serem votados em cada uma dessas comissões, a situação vai ficar mais complicada. E eu tenho a impressão que ali o Hugo Mota vai se mostrar muito mais distante do presidente Lula do que está se mostrando agora, porque para obter os votos e o apoio do presidente, que o Hugo Mota obteve, foram só sorrisos, e tudo estava certo, nós vamos trabalhar todos juntos. A partir de agora, começa a parte feia do relacionamento, e tem a impressão que vai ser bem feia pelos nomes que estão circulando aí. Horta, você acha, na tua avaliação aí como historiador, professor, você que está aí no olho do furacão em Brasília, que as negociações no Senado serão mais tranquilas, não fáceis, mais tranquilas do que na Câmara dos Deputados? Sempre foram, Cosme, sempre foram muito mais tranquilas, desde a pandemia. O Senado segurou muita coisa que o Bolsonaro tentava fazer, logo em seguida nós vimos um Senado muito mais acolhedor ao presidente Lula, e o Senado é pensado para ser assim, viu, Cosme? Por isso que os mandatos dos senadores são mais longos, por isso que você tem menos senadores, que é para ser uma casa onde necessariamente as discussões sejam em mais alto nível. A Câmara é mais arredia, né? E eu tenho a impressão que isso vai continuar acontecendo, ainda mais quando a gente percebe que o Hugo Mota é muito mais próximo, efetivamente, do Arthur Lira do que do presidente Lula. Agora, a aposta do presidente é que, ao longo do tempo, ele pode captar ou cooptar melhor o Hugo Mota do que o Arthur Lira. Na verdade, o que nós vimos ao longo da história é que ex-presidentes da Câmara são sempre esquecidos. No momento que sai da condição, enquanto ele é presidente, ele tem todos os poderes de agenda. Quando ele desce, sai de ser presidente, ele é esquecido. Arthur Lira aposta que ele vai ser diferente, e eu espero que não seja. Espero que a história volte ao normal, que a gente não precise mais falar de Arthur Lira por um bom tempo. E sobretudo quando a gente sabe exatamente das raposas que estão lá no Congresso Nacional, particularmente na Câmara dos Deputados, e que conhece o funcionamento daquela casa de trás para frente. Estão anos na política brasileira e sabe exatamente como funcionar. E o exemplo que a gente tem das emendas, e quando Arthur Lira, ex-presidente da casa, tratava esse assunto, a gente via sempre no que dava, era atrito direto em conflito, tanto com o Executivo, tanto com o Judiciário, batendo de frente com o Supremo, querendo pautar, às vezes, projetos de lei que batia de frente com o poder de um outro poder, no caso, o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, se ele ficar como espécie de conselheiro para Mota, muitas dificuldades a caminho pela frente, hein? Exatamente. E sabe o que mais me preocupa no Legislativo não são nem tão as raposas, Cosme. Porque as raposas a gente aprendeu a lidar com ela. Nós não tínhamos raposa maior do que José Sarney, do que Michel Temer, que foram presidentes da Câmara e eram muito mais experientes do que estão aí, muito mais experientes, inclusive, que o próprio Lira. Mas o que me preocupa nesse atual Congresso são os jumentos, não são excessivamente as raposas, mas as criaturas que estão lá e que não entendem lufas do que estão fazendo. Esses é que acabam sendo cooptados para lá e para cá e são jogados dentro de um bolo de votos que acaba prejudicando efetivamente o Brasil. O Arthur Lira sabia muito bem como lidar com elas e fazia o que queria, quando queria, sempre colocando jabutis aqui e acolá, já que a gente está falando de tantos animais em relação ao Legislativo. O meu medo é que o Hugo Mota não saiba como
ter esses jumentos e acabe colocando em pauta as votações deles e não necessariamente aquilo que interessa ao governo. O que eu quero dizer? Arthur Lira era, sim, uma criatura muito difícil e muito perversa, mas ao menos a gente sabia onde e como negociar com ele. O Hugo Motta é uma tremenda incógnita, nós não temos a menor noção do que ele vai fazer nos próximos meses, e essas primeiras manifestações em direção a um assunto tão delicado como a anistia ao dia 8 de janeiro já nos mostram que ele é pelo menos uma pessoa que ainda não pegou todo o sentido do problema em que ele está envolvido. Hortão, vamos sair um pouco agora da eleição Câmara dos Deputados, Senado Federal, para uma notícia que saiu hoje, pesquisa, levantamento da Genial Quest, mostrando também aí um alento, uma luz aí para o presidente Lula, para a equipe do presidente Lula, mostrando que se a eleição fosse hoje, o presidente ganhava aí de vários candidatos, tanto no primeiro como no segundo turno. Eu sei, estamos ainda em 2025, 2 anos pela frente, muita água vai rolar, mas diante da pesquisa passada que a própria Quest trouxe, falando do governo, a avaliação do presidente e tal, uma pesquisa como essa, falando da sucessão, de certa forma, joga luz aí ao governo e também para se pensar de como melhorar as questões na política econômica que favoreça e que beneficie a população. Também queria te ouvir sobre esse levantamento de hoje da Quest. Olha, Cosme, eu tenho visto muita gente falar sobre essa pesquisa e eu tenho algumas discordâncias com ela. Primeiro, eu acho que ela não é uma pesquisa tão significativa assim, porque, como você mesmo falou, nós estamos há 2 anos das eleições, muita água vai rolar embaixo dessa ponte, e eu efetivamente não acredito que políticos experientes estejam tendo um alento com essa pesquisa. E tem outro detalhezinho importante, eu acho que a forma como a pesquisa foi não favorece o presidente Lula, porque os 3 candidatos que estão abaixo dele e que pontuam com mais de 10%, os 3 são do mesmo bloco político. Ou seja, o que a pesquisa sinaliza é que a direita brasileira está à procura de um nome, e que qualquer um desses nomes viabilizados pode acabar unindo essa extrema-direita e levar todos esses votos para o mesmo lugar. E o que me preocupa demais é que um dos nomes foi uma figura sem qualquer relação com a política, como Gustavo Lima. E ele aparece muito bem colocado, inclusive no segundo turno, como um dos grandes candidatos de oposição ao presidente Lula. Portanto, eu discordo que essa é uma pesquisa tranquila e que dá algum alento. Eu acho que essa é uma pesquisa bastante preocupante. Há 2 anos eleitoral, com o Lula ainda dentro de um espaço muito complicado e podendo ser alvo de tudo que você possa imaginar, a extrema-direita mostra que tem 3 nomes viáveis e que desses 3 nomes a população aceitaria, inclusive uma figura completamente despreparada como Gustavo Lima, que a única coisa que parece que sabe fazer é propaganda para jogo do Tigrinho e cantar músicas e tudo mais. Então a gente fica muito preocupado com o que está acontecendo. Eu espero que o entorno do presidente Lula leia desta forma, porque nós não estamos seguros em 2026 de maneira nenhuma. E essa pesquisa, da forma como foi feita, não pode nos dar esse sentido de segurança, sob pena da gente já entrar com salto alto e acabar não conseguindo resolver os problemas até lá. E Horta, e te ouvindo agora com essa análise muito correta, muito serena, ao mesmo tempo importante, me fez agora retomar uma outra questão, que a gente está falando de vários candidatos, mas a gente sabe muito bem que lá na frente eles podem se juntar muito bem em prol de um nome único. E outra coisa também, queria te ouvir, a tua avaliação, algo que me chamou muita atenção desses nomes postos aqui, esta figura Gustavo Lima. Antes de subir aqui para a apresentação do Bom para Todos, estava conversando com a colega, a repórter Daiane Ponte, que eu falava assim que isso muito me angustiava ver nome como Gustavo Lima aí, como possível presidenciável com um número tão expressivo como esse, apontado neste levantamento da Genial Quest. E aí ela brincou comigo na hora e falou assim, cara, isso me remete, por exemplo, Volodymyr Zelensky na Ucrânia. E a gente sabe como que Volodymyr Zelensky se elegeu na Ucrânia. Exatamente isso. Aí vem essa figura totalmente apolítica, que canta, que faz propaganda de jogos de azar, que só sabe falar de fazendas, enfim, e se coloca como mandatário, como capaz de gerir um país inteiro, uma nação. Isso é muito preocupante. E a minha pergunta, Horta, o que leva, por exemplo, nomes como Gustavo Lima, a população, por exemplo, a chegar e ele ter esse patamar, esse número, hoje nessa pesquisa da Quest? Olha, Cosme, eu acho que
está acontecendo no mundo inteiro um enorme desalento com relação à democracia. Nós vimos isso nos Estados Unidos. A eleição de Trump é muito mais, por exemplo, causada pelo desastre que foi o governo Biden e Kamala Harris, do que necessariamente por alguma vantagem, alguma qualidade de Donald Trump. Na Europa nós estamos vendo acontecer a mesma coisa, quer dizer, os ingleses acabaram se afastando da União Europeia por desgosto com os processos de representação interna. Nós estamos vendo na Itália o crescimento do fascismo com a própria Meloni. Na Alemanha a gente passou aqui, vocês aqui no Bom para Todos passaram a reportagem da união da extrema-direita com direita, quer dizer, há um desalento muito grande no mundo inteiro com os processos de democracia e especialmente com a forma como o capitalismo está girando os recursos da humanidade. E no Brasil não é diferente. Há um desalento bastante grande, mesmo dentro do governo do presidente Lula, com a forma como a economia, com a forma como os programas, as relações estão sendo colocadas. Nesse momento, esse desalento ainda está muito pequeno, porque nossa economia ainda tem fôlego suficiente e as pessoas estão vindo de um espaço, ou de um momento histórico muito ruim, que foi o período do Bolsonaro-pandemia. Então, dentro dessa comparação, o presidente Lula ainda é indiscutivelmente uma figura muito acima do que foi aquilo lá. Agora, projetando isso para o futuro, essa pesquisa nos mostra exatamente isso. As pessoas estão chateadas, preocupadas, desencantadas, eu diria, com a forma como nós estamos governando. Não é legal a gente aparecer do lado de Arthur Lira e Hugo Mota dizendo que está tudo bem, quando as pessoas estão indo no supermercado e vendo que não está tudo bem, vendo que há uma pressão complicada no preço dos alimentos, vendo que o combustível está subindo e vendo que cada vez mais o presidente Lula vem sendo atacado, vem sendo colocado em cantos onde ele não pode tomar decisões. Ou seja, esse processo de longo prazo não nos favorece, e essa pesquisa mostra isso. É tão forte esse desfavorecimento e esse desencanto que figuras como Gustavo Lima acabam aparecendo. E isso é muito complicado, porque mostra que uma certa fragilidade no nosso campo político. E como a extrema-direita não faz nenhuma questão de ter nomes de políticos conhecidos, é bem possível que nós tenhamos aí uma figura semelhante ao Zelensky, como você lembrou. E isso não pode acontecer no Brasil em 2026. Perfeito. Fernando Horta, historiador e professor, sempre um prazer te ouvir, tuas análises sempre tão importantes aqui no Bom para Todos, nesta edição de segunda-feira especialmente, que é a edição de número 1500. Obrigado, viu? Até segunda que vem. Abraço. Obrigado, Cosme. Um beijo para todo mundo e boa semana. Maravilha. Conheça os cursos do Horta. Link na descrição.